lugar, muito boa tarde a todos. Começo por saudar o Sr. Vice-Almirante Silva Carreira, Presidente da Academia de Marinha, e o Sr. Professor Dr. Miguel Ramalhete Gomes, coordenador do Grupo de Investigação 1 Literatura e representante do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, na segunda parte deste dia. Dirijo também uma saudação a todos os presentes, neste momento de celebração conjunta entre duas instituições que muito admiro e das quais tenho a honra de pertencer enquanto académica. É um privilégio poder contribuir para este encontro, num ano tão significativo como o dos 250 anos do nascimento de Jane Austen. Escritora de notável subtileza, Austen permanece uma das figuras centrais da literatura do século XIX. Não apenas na sua Inglaterra natal, mas no universo literário de língua inglesa e muito para além dele. Legou-nos obras que resistem ao tempo e permanecem em muitos aspectos surpreendentemente atuais, povoadas por personagens imperfeitas, como nós, construídas com inteligência narrativa e densidade moral. Como esta sessão conjunta bem demonstra, os seus textos continuam a inspirar reflexões sobre questões fundamentais do nosso tempo. Na apresentação que hoje vos proponho, começarei por analisar o mar como espaço em Mansfield Park de Jane Austen e em seguida explorarei a sua presença nas obras de Anne Brontë, Agnes Grey e a Inclina de Wildfell Hall. Veremos de que modo, em cada caso, o mar assume expressões simbólicas singulares. Antes de prosseguir, gostaria de contextualizar brevemente o género literário para permitir compreender melhor a forma como o mar se inscreve no universo simbólico de cada autora. Tanto Jane Austen como Anne Brontë escreveram em pleno período romântico. No entanto, a relação de cada uma delas com este movimento revela-se distinta. Austen, embora contemporânea da primeira geração romântica inglesa, à qual pertencem nomes como Wordsworth e Coleridge, mantém-se próxima do racionalismo e do realismo moral do século XVIII. O seu estilo, pautado pela contenção, crítica social e ironia subtil, posiciona-a numa zona de transição entre o neoclassicismo e o realismo vitoriano. Como assinala Marilyn Butler, a forte inclinação de Jane Austen pelo real, essa espécie de repulsa moral que manifesta desde os escritos juvenis pela aplicação de um verniz romântico sobre a verdade, constitui uma posição ideológica característica da época. Já Anne Brontë surge numa fase posterior, em pleno advento do realismo vitoriano. Ainda assim, a sua obra conserva traços do romantismo, a valorização da interioridade, o vínculo simbólico da natureza e a crítica das normas sociais. Distingue-se pela sobriedade formal e pelo compromisso ético. Como refere Frawley, a Inclina de Wildfell Hall parece ser a resposta de uma realista romantização da violência e do conflito presente nos escritos das suas irmãs. Sigamos então com esta distinção em mente. Mansfield Park, porventura o romance mais controverso de Jane Austen, publicado em 1814 e escrito entre 1811 e 1813. Insere-se num período particularmente fecundo da autora, publicado logo a seguir, A Sensibilidade e Bom Senso e Orgulho e Preconceito. A narrativa acompanha Fanny Price, jovem de origens modestas, enviada em criança para viver com os tios ricos, os Bertram, na propriedade rural de Mansfield Park. Crescendo num ambiente de regras rígidas e desigualdade afetiva, Fanny torna-se numa jovem discreta, observadora, mas moralmente firme. É uma figura-chave nesta estrutura Sir Thomas Bertram, patriarca da família e proprietário de uma plantação na ilha de Antígua, nas Caraíbas. Ao introduzir, ainda que de forma velada, o tema da escravatura por via da plantação colonial, Austen suscitou múltiplas leituras críticas, entre elas a de Edward Said, que interpretou a referência à Antígua como aceitação do imperialismo britânico. Para Said, o silêncio narrativo em torno da escravatura não é inocente, mas sintomático
da forma como a literatura do século XIX naturaliza as estruturas coloniais que sustentam a ordem doméstica e social representada no romance. Ou seja, interpretar Jane Austen depende de quem faz a interpretação, de quando ela é feita e, não menos importante, de onde é feita. Esta leitura foi, no entanto, posteriormente comentada por autoras como Susan Freeman, que salientam a ironia subtil e a densidade metafórica da obra, sublinhando que a contenção estilística de Austen pode ser lida como uma forma de crítica implícita às normas vigentes, incluindo aquelas relacionadas com o império e a desigualdade. Assim, o silêncio pode não ser omissão, mas um convite a uma leitura crítica. Num dos momentos mais enigmáticos do romance, Fanny interroga o tio sobre a escravatura. Austen escreve: "There was such a dead silence", ou em português, fez-se um silêncio tão absoluto. Esse silêncio denso reflete, a posição marginal de Fanny, mas também o silenciamento de uma verdade sabida, mas raramente dita. Uma alusão, como nos diz Said, a um mundo que não poderia ser ligado ao outro, pois simplesmente não há linguagem comum entre ambos. Se situarmos esta cena entre 1810 e 1812, como sugere Brian Southam, a pergunta terá ocorrido pouco depois da aprovação da Lei da Abolição do Tráfico de Escravos, em 1807. Tal cronologia reforça a atualidade e a subtileza crítica da intervenção. Austen, portanto, não denuncia abertamente, mas também não se furta ao significado implícito. Em Mansfield Park, a palavra sea, mar, surge 14 vezes. Nomeado abertamente, mas também presente de forma implícita, o mar é descrito como paisagem visual. Em vez disso, revela-se como um elemento estruturante, vínculo entre a narrativa e a economia imperial. Sir Thomas parte para a Antígua por motivos económicos. A viagem não é narrada, mas a ausência que provoca é decisiva. Suspende a autoridade patriarcal, permitindo o emergir de tensões familiares. O seu regresso marca o restabelecimento da ordem e da disciplina. William Price, irmão de Fanny, inicia jovem uma carreira promissora na Marinha. William já tinha visto muito. Estivera no Mediterrâneo, nas Ilhas Ocidentais, novamente no Mediterrâneo, e ao longo de 7 anos conhecera todas as formas de perigo que o mar e a guerra, em conjunto, podiam oferecer. Neste contexto, o mar é um espaço de mérito e mobilidade para os homens, mas permanece interdito a Fanny e às mulheres. A sua ligação ao mar dá-se apenas por mediação. Cartas, relatos, memórias alheias, nunca por experiência direta. Ainda assim, as descrições de William despertam-lhe um enlevo particular. E cito: "O rubor nas faces de Fanny, o brilho no seu olhar, o profundo interesse enquanto o irmão descrevia alguns dos perigos iminentes que um período como aquele no mar necessariamente proporcionaria." A visita a Portsmouth, cidade natal de Fanny e William Price e importante porto, acentua essa distância. Fanny sofre ao ver William partir, agora tenente no HMS Thrush. No entanto, Austen oferece-nos aqui uma das mais belas passagens sensoriais da obra. E cito: "O dia estava excepcionalmente belo. Era de facto março, mas parecia abril, com o seu ar ameno, vento suave e vivo, e sol brilhante, com os matizes sempre mutáveis do mar a dançar de alegria e embater nas muralhas com um som tão agradável, que produziam tal combinação de encantos para Fanny que esta se foi tornando quase indiferente às circunstâncias em que os experimentava." Vejamos assim que em Mansfield Park o mar assume uma função metafórica e simbólica. Acentua dicotomias centrais na obra entre o espaço público e o doméstico, entre o masculino e o feminino,
entre o movimento e a contenção. Simultaneamente, revela-se um espaço ambíguo, poético e libertador, mas também potencialmente nocivo para as mulheres. Mary Crawford, personagem mundana e espirituosa que frequentemente se opõe a Fanny, é ela que ironiza os efeitos nocivos do mar sobre o corpo feminino. E cito: "Minha querida criaturinha, não fiques em Portsmouth a estragar os teus encantos. Essas brisas marítimas horríveis arruinam a beleza e a saúde." Este comentário, vindo da antagonista de Fanny, sublinha a visão frívola e exterior da feminilidade, em contraponto com a resistência moral e a interioridade profunda da protagonista. Fanny Price transmite-nos assim uma mensagem subtil. Tal como o mar que contempla, é constante, mas pouco visível. A sua resistência silenciosa, ancorada numa ética da firmeza interior, transforma a travessia que realiza em algo moral e emocional, e não menos profunda por não ser geográfica. Austen convida-nos, por fim, a escutar os silêncios e a reconhecer o que está ausente, mas é vibrante, na estrutura da narrativa. Observemos agora o mar em Anne Brontë. O mar exerceu desde cedo um fascínio particular sobre Anne Brontë. A sua ligação a Scarborough, cidade costeira que visitava frequentemente e onde viria a falecer em 1849, revela-se profunda e duradoura. Anne apreciava os passeios junto ao mar e referia-se a este lugar como espaço de contemplação e serenidade. Este fascínio pessoal perpassa a sua escrita, onde o mar surge como espaço liminar entre sofrimento e redenção, repressão e liberdade. Em The Tenant of Whitefell Hall, publicado em 1848, que foi o seu segundo e último romance em vida, provocou grande agitação entre os críticos e os leitores, não apenas pelo estilo direto, mas sobretudo pela coragem do tema. Ellen Huntingdon, a protagonista, abandona um marido alcoólico e violento, levando consigo o filho, e refugia-se sobre uma identidade fictícia. Este gesto, ousado no contexto vitoriano, configura uma afirmação simbólica que redefine os contornos do romance. Um ano antes, Anne Brontë publicara Agnes Grey, um romance de inspiração autobiográfico, centrado na experiência de uma preceptora em casas aristocráticas. Trata-se de uma narrativa de observação contida, mas assertiva, que denuncia a precariedade e os abusos morais vividos pelas mulheres em posição subalterna. Ambas as obras partilham uma matriz ética comum, a recusa da vitimização e a defesa da ação individual como forma de resistência. Agora passamos então ao mar em Agnes Grey. Ao longo do romance, Agnes Grey visita Scarborough em diversas ocasiões, acompanhando os patrões, os Murray, durante os meses de verão. Nessas visitas, embora o cenário costeiro ofereça breves momentos de alívio, Agnes permanece confinada ao seu papel subalterno, sujeita a humilhações e ao desprezo da família que a emprega. O mar está presente, mas não se configura ainda como espaço de liberdade. Na cena final, quando regressa a Scarborough, na companhia já da mãe e liberta das obrigações de preceptora, é então aí que o mar assume maior relevância simbólica. Após as provações, Agnes reencontra o Sr. Weston, de quem fora forçada a afastar-se durante um passeio à beira-mar. A paisagem descrita num tom sereno e contemplativo, assinalando o fim de um ciclo de dificuldades e o início de uma nova etapa. O mar funciona aqui como cenário de cura e de reconciliação. E diz-nos Anne Brontë: "Nunca esquecerei aquela gloriosa tarde de verão e recordarei sempre com encanto aquela colina íngreme e agreste e a beira do precipício onde estivermos juntos a contemplar o esplêndido pôr do sol refletido no mundo inquieto das águas aos nossos pés. Este trecho confere ao litoral um significado emocional concreto.
simboliza a estabilidade conquistada após o sofrimento e a recompensa da paciência e da integridade moral. Como observa Patsy Stoneman, Anne Brontë privilegia espaços reais de resolução emocional em vez de abstrações românticas, sendo o literal precisamente um desses espaços. Passemos agora a The Tenant of Wildfell Hall e vejamos que neste romance o mar transcende a função de paisagem, torna-se espelho interior. Ritmo simbólico, figura de passagem. Ellen não apenas contempla o mar, ela pinta-o. A pintura funciona, ao longo da narrativa, como uma forma de expressão pessoal e como recurso de subsistência. Entre as suas obras destacam-se as paisagens marítimas, que refletem o seu estado emocional, como se o mar representado prolongasse as emoções, que não pode verbalizar. Esta dimensão estética reforça a carga simbólica do mar nesta obra. Na preparação da sua fuga, Ellen considera atravessar o Atlântico e procurar uma casa humilde e tranquila na Nova Inglaterra, onde poderia, com o trabalho das suas mãos, ganhar o bastante para a sua subsistência. Neste contexto, o mar é mobilidade, ruptura e liberdade, inclusive para o feminino, em contraste com os limites impostos às mulheres em Mansfield Park. Ellen não embarca de facto, mas sonha com a travessia, e ao fazê-lo ultrapassa fronteiras geográficas, sociais e identitárias, reconfigura o seu lugar no mundo, através do impulso da deslocação, e o mar torna-se paisagem de expectativa e de transformação. Assim, enquanto Fanny permanece, Ellen parte. Enquanto em Austen o mar é fronteira, em Brontë é horizonte. Ambas enfrentam restrições, mas respondem de forma distinta. Essa divergência revela um novo mapa simbólico do feminino, em que o mar, longe de ser apenas um cenário, emerge como um espaço, como um lugar, carregado de sentido. Para concluir a análise da presença simbólica do mar em Mansfield Park, de Jane Austen, e nas obras de Anne Brontë, nomeadamente Agnes Grey e The Tenant of Wildfell Hall, apresento-vos este quadro que evidencia estratégias narrativas e ideológicas distintas na representação do espaço feminino. Como observa Marilyn Butler, Austen é uma herdeira do iluminismo. Constrói heroínas racionais, introspectivas, cuja ação decorre sobretudo no plano moral. Em Mansfield Park, o mar constitui uma ausência estruturante, ainda que fundamental para a economia e a mobilidade dos homens. Permanece interdito às mulheres, funcionando como uma metáfora do limite e da exclusão. Em Anne Brontë, por contraste, o mar é uma presença simbólica concreta e emocionalmente significativa. Em Agnes Grey, o reencontro final à beira-mar assinala a reconciliação emocional e a conquista de estabilidade emocional. Já em The Tenant of Wildfell Hall, o mar é paisagem interiorizada, espelho de emoções e motor de ruptura. Ellen não embarca, mas pinta o mar. Não parte por aventura, mas por necessidade. A sua deslocação, acompanhada pelo horizonte marítimo, reconfigura o espaço moral e social da mulher vitoriana. Assim, enquanto em Austen o mar é silêncio e barreira, em Brontë torna-se linguagem e abertura, ambas interrogam criticamente os lugares acessíveis às mulheres, mas a partir de estéticas e sensibilidades contrastantes. O mar, enquanto figura simbólica, torna visível essa divergência. Em Austen, contenção, em Brontë, transformação. No contexto dos 250 anos do nascimento de Jane Austen, esta leitura procura convidar a repensar o mar, não apenas como cenário, mas como metáfora densa das tensões entre espaço, género e mobilidade do século XIX. Muito obrigada.
Muito obrigada. É um prazer estar nesta casa, é sempre um prazer estar nesta casa. O acolhimento que esta casa me deu pessoalmente, portanto, nunca é demais repeti-lo. E na figura do Sr. Vice-Almirante Silva Carreira, saúdo todos os membros da nossa Academia de Marinha, saúdo o caloroso afeto que me sempre tem sido transmitido e que me continua a ser transmitido nesta casa, e na figura do professor Dr. Miguel Ramalhete Gomes, não posso deixar de também saudar o caloroso acolhimento que foi dado exatamente pelo CAU, pelo Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, à realização deste encontro, que de certa forma foi falado entre nós todos na própria Academia e que vocês, no sentido, portanto, português e mais coloquial, tiveram, portanto, para nos recolher, para nos receber e para connosco trabalhar. Aliás, foi a anterior direção ainda que o fez, na figura exatamente da professora Adelaide Serras, é na atual direção da professora Angélica Varandas e, obviamente, também na figura do professor Miguel Ramalhete, com quem fomos trocando algumas indicações. Mas isto foi um trabalho da Academia, em conjunto, e não podia deixar de ser esta tarde realmente falar-vos exatamente nos ecos marítimos que uma das obras de Jane Austen, portanto, tanto sinaliza. E é exatamente a obra Persuasion, sobre essa obra que eu me vou debruçar. Vou-me servir dos meus papéis para não me perder e para não vos cansar, espero que não vos canse. Ora, inicio exatamente esta reflexão em torno da obra de Jane Austen, Persuasion, atendendo aos ecos marítimos expressos na história, com H grande, enquanto testemunho de um passado, e uma história, com H pequeno, enquanto narrativa ficcional. Faço sob os auspícios da poética de Aristóteles e vou exatamente citá-lo. Não é ofício do poeta, leia-se todos os que redigem obras de literatura, narrar, e agora sigo a tradução exatamente das suas palavras, narrar o que aconteceu segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem em verso ou em prosa, pois que bem poderiam ser postas em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história se fossem em verso o que eram em prosa. Diferem, sim, em que um diz as coisas que sucederam e o outro as que poderiam acontecer. Fim de citação. Esta é, pois, a matriz distintiva que ao longo dos séculos foi mapeando a elaboração, seja do discurso histórico, historiográfico, como eu gosto de referir, seja do literário. Ora, e apesar de vos propor a análise de um texto literário, a minha abordagem descodifica, bem o espero, como já referi, os ecos marítimos de uma dupla acessão de história, demonstrando-vos, usando a persuasão enquanto possível estratégica retórica, como esta obra, e daí o significado importante deste título, como esta obra veicula um tempo pretérito. Refiro desde já como M.C. Lemon defendeu o facto de a referencialidade literária se distinguir da historiográfica, ainda que, como Paul Ricoeur declarou, exista uma certa continuidade, as fronteiras são muito porosas. Ou mesmo, como ele próprio diz, correspondência entre a história, como foi vivida, isto é, o passado, e a história como foi escrita, englobando neste âmbito a escrita ficcional. A narrativa não é, por isso, um dado pré-existente, mas ela é produzida e oferecida ao e pelo historiador. Assim, e ainda que seguindo uma postura, a minha, algo desconstrutivista, importa atender que tanto os conteúdos históricos como os literários se definem tanto pela natureza da linguagem empregue para os descrever e interpretar, como pelos processos de utilização dos dados que vão informar os discursos, sejam estes literários ou históricos. Contudo, dever-se-á considerar que os historiadores tendem a interpretar o passado enquanto séries complexas de narrativa, a partir das quais é possível compreender as cadeias de significados, seja através da própria natureza da estrutura discursiva
ou formas de representação, seja porque culturalmente se evidenciam fatores ideológicos. Este aspecto é muito importante na leitura que eu vou fazer ou que vos vou trazer, portanto, Persuasion. É, pois, possível obter, dentro desta perspectiva, um conhecimento do passado, do real, detectando como se formam os padrões culturais, seja na escrita, e porque estamos a falar exatamente de Austen, seja na escrita britânica sobre a Grã-Bretanha e as representações do mundo além das Ilhas Britânicas. Como Edward Said declarou no seu fundacional ensaio sobre Jane Austen e o Império, tal contraponto é determinado não por uma dimensão temporal, mas sim espacial. Estamos a falar desta visão dentro da Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha no mundo. Deste modo, e atendendo ao período imediatamente anterior à chamada Idade do Império, isto é, entre 1800 e 1870, dever-se-á procurar o modo como os escritores, e isto é uma perspectiva de Said que eu também sigo, se situam e se veem tanto a si e ao seu trabalho como ao próprio mundo. E também o projetam exatamente nesse trabalho no mundo. Segundo exatamente Said, we shall find them using striking but careful strategies, many of them derived from expected sources. E agora são os aspectos que eu vos quero sinalizar. Positive ideas of home, of nation and its language, of proper order, good behavior, moral values. E são exatamente estes aspectos que são sinalizados e centrais em Austen. Ideias de lar, casa-lar, nação e a sua linguagem, a linguagem que se é utilizada na transposição exatamente desse sentir, a ordem própria de ser, de se fazer, o bom comportamento e, obviamente, os valores morais. Estes são, como eu vos estava a dizer, os tropos discursivos que encontramos nos textos de Jane Austen, nomeadamente no seu livro Persuasion. Esta é uma narrativa romântica cuja ação se desenvolve a partir da chegada de um oficial da Marinha Real Britânica, o capitão Wentworth, que é o ex-noivo da nossa heroína Anne Elliot. Encontramos em Persuasion traços que nos aproximam do livro Manoeuvring, de Maria Edgeworth, mas este não é de maneira nenhuma o percurso da nossa reflexão. Isto é, ver de que forma estas duas narrativas se vão ou não aproximando ou afastando. Antes de mergulharmos nos ecos marítimos que fluem neste romance e no modo como a autora se situa, vê e projeta o seu trabalho no mundo, importa sinalizar alguns breves dados biográficos. Isso é muito importante no caso, neste romance, exatamente na ligação de Austen ao mar e Austen à Marinha Real Britânica. Refira-se que possuímos interessantes testemunhos sobre a vida desta autora, para além das suas cartas. O seu sobrinho Edward Austen Lee, com a ajuda das suas irmãs, escreveu Memoirs of Jane Austen, cuja primeira edição saiu em 1869, sendo que a segunda, portanto vejam a distância relativamente pouca, datada de 1871, incluiria alguns escritos de Austen que ainda não teriam sido publicados à época. Como foi já referido, ou pelo menos aludido na parte da manhã, Austen nasceu no dia 16 de dezembro de 1775, no reitorado de Stevenston, no Hampshire, onde seu pai, George Austen, era pastor. Ela foi o 7º filho do casal. 2 dos seus irmãos ingressariam na Marinha, chegando Sir Francis Austen ao posto de vice-almirante e Charles Austen ao de contra-almirante. As suas ações, as ações exatamente de Charles e Francis, foram logo narradas, portanto, em 1906, num livro intitulado Jane Austen Sailor Brothers. Aliás, os laços familiares e os interstícios que se vislumbram entre as vivências pessoais de Austen e as várias tramas ficcionais das suas obras têm sido amplamente exploradas pelos que se têm debruçado sobre as suas narrativas.
Mas essa também não é a via analítica desta reflexão. Recordo que a minha perspectiva é tomar o texto literário em si como um documento relativamente ao qual é possível detectar padrões culturais de um tempo passado, mesmo quando o escrito visa ser um discurso ficcional, como é o caso. Voltemos ainda fugazmente a estes laços familiares. Educada em casa por seu pai, ainda com uma breve passagem pela casa-colégio, portanto, de Mrs. Calloway, de onde rapidamente fugiria, porque eu hoje diria mais do que sairia, ela fugiria, os seus textos só teriam realmente sucesso após a morte do seu progenitor, o qual ocorre em 1805. É interessante porque o pai vai tentar ele próprio ser um agente exatamente da publicação dos textos de Austen. Portanto, este aspecto é extremamente interessante, mas realmente não é grande o sucesso que ele obtém nas suas diligências. Portanto, o sucesso realmente, o reconhecimento, ou um primeiro reconhecimento, vem já depois da morte do seu pai. Jane, a sua mãe Cassandra, cujo nome de solteira era Lee e que pertencia a uma família de clérigos e homens de letras ligados a Oxford, esta ligação a Oxford também é importante em termos familiares, e a sua irmã, que era também, tinha o nome de Cassandra, tinha o nome, portanto, da mãe, iriam então viver para uma pequena vila, para uma casa que pertencia a seu irmão Edward. Após a publicação anónima de Sense and Sensibility, em 1811, sairiam Pride and Prejudice, 1813, Mansfield Park, 1814 e Emma, 1815. Importa referir que não me atenho aqui, seja aos processos de construção e de publicação das obras ou dos outros escritos da autora. Muito interessante a maneira como Austen vai acompanhando exatamente essas suas publicações. Uma última nota bibliográfica que importa reter. Tanto Northanger Abbey como Persuasion seriam publicados por John Murray em 4 volumes, com um prefácio redigido por Henry Austen, datado de 13 de dezembro de 1817. É muito interessante esta diferença. Portanto, o prefácio é datado de 1817, no frontispício da obra surge 1818. Aliás, a obra é publicitada já em 18. Refira-se que a publicação final foi preparada, acompanhada, poderíamos até dizer, pelos irmãos Henry e Cassandra Austen, e que Jane, portanto, já falecera a 17 de julho desse mesmo ano, portanto, 1817. Contudo, a autora, portanto, Jane, preparara esta publicação, pois era sua prática de publicar as suas obras em volumes, cada um dos quais contendo 2 romances. Portanto, isto era uma prática, um pensamento de construção discursiva que Austen vai ter. Assim, a par do que alguns críticos consideram ser a sua juvenil e satírica Northanger Abbey, sairia a madura e claramente outonal já Persuasion. Aliás, é realmente uma escrita já madura, podemos dizê-lo. Apesar da juventude, portanto, de Austen. Mas como nós ouvimos há pouco, com 35 anos já era alguém de muito idoso e, portanto, quase destinado a morrer daí a pouco. Ora, como eu estava a dizer, desta forma os leitores confrontariam, era esta a perspectiva que estava subjacente, 2 momentos distintos de escrita que obedeceriam a diferentes intencionalidades narrativas. Eu não me vou aqui ater à questão do romance gótico, portanto, que nós vemos atravessar esta sua juvenil obra, a primeira, Northanger Abbey. Portanto, ainda que ambas, isso é importante, tenham como um dos seus cenários nucleares Bath. Refira-se que entre 1801 e 1805 Austen viveu nesta cidade. Num primeiro momento, os Austen residem com os Lee Parrott e posteriormente arrendam uma casa perto de Sydney Gardens. Vocês têm exatamente ali uma das gravuras do passeio, portanto, neste parque. Logo em maio de 1801, Jane escrevera à sua irmã Cassandra, transmitindo as suas impressões quando estava a chegar à casa de seus tios. Portanto, os Lee Parrott eram exatamente,
A mãe, portanto, a figura feminina era exatamente a irmã, portanto, da mãe de Austen. E diz-nos então Austen, na carta à irmã: "The first view of Bath in a fine weather does not answer my expectations. I think I see more distinctly to rain. The sun was got behind everything, and the appearance of the place from the top of Kingston was all vapor, shadow, smoke and confusion." Nos cerca de 5 anos que Jane permaneceu em Bath, conheceu 5 residências, vivenciando nessas mesmas 5 residências diferentes ambiências sociais. Aliás, isso é muito característico da organização da cidade de Bath e da ocupação dessa mesma cidade neste início do século XIX. Cada parte de Bath significa diferentes vivências. É exatamente este o presente autoral, o dos derradeiros anos de 700 alvores de 800, que marcam o cotidiano de Austen. Prosseguindo na desocultação do modo como a autora se vê e se posiciona no mundo em geral, importa atender àquela que será uma das vertentes construtoras de uma identidade. Mesmo antes daquela que será a idade do Império, como há pouco sinalizei, tomando como marco 1870, já anteriormente encontramos toda uma série de textos que vão descrevendo, ou tendo como palco narrativo, a presença britânica no espaço extra-europeu, sendo esta uma mundividência que participa do espaço cultural inglês-britânico. Contudo, cumpre considerar que a narrativa de Austen surge num tempo em que se forja um sentimento de nação como comunidade imaginária, usando o conceito de Benedict Anderson, imaginada tanto no que se entende enquanto soberania e enquanto limites fronteiras, as quais se encontram, neste momento, claramente em momentos de expansão, comportando consigo o confronto entre os Estados, nomeadamente os europeus. Como escreve, aliás, também e ainda Said, no final do século XVIII, assistimos a 2 significativos confrontos entre França e Grã-Bretanha. A batalha pela ocupação de ganhos estratégicos no estrangeiro, na Índia, no delta do Nilo, no hemisfério ocidental, e a batalha por ser uma nacionalidade triunfante. Ambos os confrontos contrapõem o anglicismo, ou melhor, o Englishness, com o ser francês, com o French. E não importa quão íntima e fechada a suposta essência inglesa ou francesa vá parecer ser. Quase sempre esta era pensada, Englishness, French, como oposição. Ora, esta afirmação, portanto, de Englishness e de French, flui no traçar das personagens de Austen. Durante quase toda a vida de Austen, a Grã-Bretanha esteve em guerra, seja com a França, nas chamadas guerras napoleónicas, mais precisamente o conflito entre o Reino Unido e a França, portanto 1803-1814, sinalizemos por este tempo, seja a guerra com os Estados Unidos. 1812-1815. Refira-se como a Inglaterra sofreu entre 1807 e 1812 anos de fome, provocados não só pelos maus anos agrícolas, mas também pelo embargo económico. É certo que não encontramos no discurso de Austen a referência explícita a esta realidade. Estamos a falar a estas dificuldades económicas profundas, mas elas estão lá, portanto, implícitas. Mas importa salientar que o ingresso, seja na carreira militar ou na carreira clerical, eram as 2 vias para conseguir, nomeadamente, a ascensão social. Dos 6 rapazes do casal de Austen, um segue logo no início a carreira clerical, outro entra na milícia e 2 na marinha.
Recorde-se que em fevereiro de 1799, e interessa-me exatamente este aspecto, porque a sua importância no conhecimento da Marinha é para Jane Austen extremamente interessante e flui. Portanto, como eu estava a dizer, recorde-se que em fevereiro de 1799, Francis Austen foi nomeado comandante do navio Petrel, sendo sob o seu comando que é capturado o brigue francês Ligurienne. Em 1800, Francis Austen foi promovido a capitão, passando a comandar Canopus, recebendo a missão de proceder à perseguição da frota francesa nas Índias Ocidentais. Estes passos vão sendo traçados e mapeados, nomeadamente em Persuasion e não só. Em Mansfield Park nós vamos encontrar aquela passagem pelo Mediterrâneo, portanto, a passagem, as questões do Atlântico, que ainda há pouco, portanto, a Sónia referenciava. Já Charles Austen esteve durante as guerras napoleónicas, recebendo a missão de proceder à perseguição da frota francesa nas ilhas ocidentais. Peço desculpa, aqui saltei para antes. Foi exatamente, peço desculpa, Francis Austen que esteve exatamente nesta perseguição de controlo exatamente da presença francesa nas Índias Ocidentais. Charles Austen esteve durante as guerras napoleónicas estacionado na América do Norte, ao serviço da Marinha Real Britânica. A sua missão seria proteger o comércio britânico, nomeadamente escoltando os comboios que transportavam tropas e mercadorias e capturando corsários franceses ou navios de guerra inimigos. Aliás, essa presença da captura de captura de navios, portanto, inimigos, e a questão da tomada das presas como momento de riqueza vai aparecer em Persuasion. Vários são, aliás, os navios que Charles Austen comanda, nomeadamente encontramo-lo em 1814 a comandar exatamente o Namur. Não nos esqueçamos que esta embarcação anteriormente tinha estado na conserva do então Commodore Horatio Nelson, a quando da Batalha do Cabo de São Vicente. Nessa altura, portanto, em 1797, quando estava na conserva, portanto, de Horatio Nelson, este navio possuía 90 canhões, mas em 1805 foi transformado para um navio de 74 canhões. E é exatamente este navio transformado e com esta potência de fogo que vai ser exatamente este navio comandado por Charles Austen. Este aspecto da transformação, da reutilização, portanto, dos navios é muito importante e já vão ver como está sinalizado em Persuasion. Apesar de um cotidiano ensombrado pela guerra, nomeadamente pelas disputas imperiais, só em Persuasion é que Jane Austen refere explicitamente este tópico, plasmando-se fantasmaticamente a sua vivência pessoal. É certo que a narrativa de Persuasion inicia-se em 1814, em tempo de paz com a França, e termina na primavera de 1815. Austen teria iniciado a sua escrita, portanto, deste romance, em agosto de 1815, concluindo-a em julho de 1816. Portanto, o primeiro esboço, exatamente, do romance. Ora, em junho de 1815, tinha-se dado a Batalha de Waterloo, ficando a paz comprometida, portanto, e estando iminente, possivelmente, novos conflitos. Portanto, os leitores de 1817, portanto, quando vão começar a ler, e fundamentalmente depois em 18, que é quando o livro começa a ser, no fundo, publicitado, portanto, quando leem a partir de 1818 Persuasion, é um contexto, no fundo, epocal, perfeitamente conhecido, aquele que aparece, portanto, em Persuasion. Estas questões da guerra, do tempo de paz, de todas estas movimentações. Importa, desde já, ter presente que o comandante Wentworth, o oficial em torno do qual se constrói a narrativa, portanto, o tal ex-noivo vai ser o putativo objeto de paixão, não é? Que depois irá casar com a nossa heroína, com a Anne Elliot. Portanto, mas como eu estava a dizer, é importante ter presente que esta figura central, relativamente à qual se constrói a narrativa, e o seu cunhado, o almirante Crawford, são introduzidos em Persuasion como tendo combatido, portanto, contra os franceses nas guerras
napoleónicas. Em determinado momento, hoje de manhã, falava-se num excerto sobre o Churchill, ou melhor, citando Churchill, que, bom, ele dizia, bom, mas a Austen não fala das guerras napoleónicas, não fala da Revolução Francesa. Não será exatamente assim, e Churchill sabia, portanto, ele é irónico quando faz aquela referência, mas isto seriam outras discussões. Ora, o Wentworth fora nomeado comandante, portanto, estamos a falar de tal figura, o tal namorado, portanto, cobiçado, não é? Foi nomeado comandante devido à sua ação ao largo de São Domingo. Este combate acontecera em fevereiro de 1806, quando os esquadrões de navios de linha franceses e britânicos, e aliás este aspecto é muito interessante em termos da estratégia militar, se defrontaram, tendo os britânicos realmente vencido. Aliás, acho que é a última batalha, segundo a informação que eu recolhi, em águas abertas, portanto, em termos do Atlântico, é referida de navios em linha dentro deste tipo de conflito, dentro portanto, deste tipo de conflito entre franceses e britânicos. E ainda que não seja claro no romance que Wentworth teria participado na Batalha de Trafalgar, portanto em outubro de 1805, quando a Marinha Real Britânica e as forças combinadas das marinhas francesa e espanhola se defrontaram, ganhando, como nós sabemos, os ingleses e falecendo o almirante Lord Nelson, o almirante Croft teria estado nesta batalha, é sinalizado como estando presente desta batalha, para além, o outro aspecto que é sinalizado para mostrar o vigor, portanto, e a atuação deste personagem do romance, o facto de ter cumprido missão exatamente nas Índias Orientais. Portanto, este também aspecto é referido no próprio romance. As guerras permitiram que, como aconteceu com Wentworth, se fizesse fortuna através das presas tomadas aos vencidos e se almejasse a constituição de uma família. A questão exatamente, portanto, da família, das questões portanto, das relações, portanto, mais privadas, estão presentes e tinham que estar presentes no romance de Austen. O capitão Benwick, que servira como primeiro-tenente às ordens do Wentworth, estou aqui a falar de personagens, portanto, do romance, teria aguardado pela sua promoção na Marinha para pensar em casar. Já o outro dos oficiais que participam da trama narrativa de Persuasion, o capitão Harville, não terá sido tão afortunado, o que o levaria a si e à sua família a tomarem uma casa no Lyme, pois, como a narradora subtilmente esclarece, his taste and his health and his fortune all directing him to a residence inexpensive and by the sea. A paz tão desejada foi também um entrave à fortuna que Austen indicia através da voz do almirante Croft, quando este declara que para o neto do idoso Sir Archibald Drew, a paz tinha chegado cedo demais, não conseguir a fortuna. Se, como aliás acabei de demonstrar, é clara a intervenção da Marinha Real Britânica nas guerras napoleónicas e, portanto, estando ela sinalizada ainda que fugazmente, mas para um leitor da época saberia do que é que se estaria a falar naquele momento, porque teria circulado exatamente essas notícias, sendo a atuação no palco de guerra o ambiente onde se constrói o perfil de algumas das personagens nucleares para a intriga, também é certo que é através da presença, ação dos oficiais navais que se incorporam, ou que Austen incorpora, valores revigorantes numa ordem social onde se assinala a decadência de alguns dos seus setores. Refira-se desde já, como em Persuasion, os núcleos familiares, onde encontramos a comunhão de sentidos e o acompanhamento dos filhos, está confinado ao universo da Marinha. O almirante e a sua esposa Croft, os Croft, que mesmo nos momentos mais difíceis partilham um quase idílico cotidiano. O capitão e a sua esposa, os Harville, cuja dedicação, nomeadamente a seus filhos, é amplamente louvada e contraposta a outras relações, portanto, familiares traçadas. Isto apesar de este núcleo familiar ter
visíveis limitações económicas. Mas o vigor e as qualidades que a Marinha oferece à sociedade inglesa da altura é louvado, é exposto por Austen, pois esta constrói a sua intriga a partir das dificuldades económicas de um baronato, o dos Elliot, é aliás o núcleo logo de onde parte, cuja propriedade é arrendada pelo rico almirante Croft, como ele é assim assinalado. Alguém que usufruiu da paz, como também é dito, para fixar o seu lar em terra. Austen, através do seu alter ego, Anne Elliot, enfatiza a construção do ser inglês como expressão nacional, sendo a Marinha um dos instrumentos construtores desse sentir, um construto claro dessa comunidade imaginada. São suas as palavras, a de Jane Austen. Peço desculpa, as de Anne Elliot, que eu considero ser o alter ego, portanto, de Austen neste momento. The Navy, I think, diz Anne Elliot em determinado momento, who have done so much for us, have at least an equal claim with any other set of men, for all the comforts and all the privileges which any home can give. Sailors work hard enough, Sailors work hard enough for their comforts. We must all allow. Said, no seu já citado seminal texto sobre Jane Austen, recorda que não importa, na análise da intriga e da estrutura discursiva, atender unicamente à temporalidade, mas considerar a espacialidade. E esta é, no caso de Persuasion, indelevelmente marcada pelo mar. Se a primeira parte do romance se desenvolve fundamentalmente em Somersetshire, com uma incursão no Lyme, a segunda parte situa-se no conhecido espaço citadino de Bath, que ela tão bem conhecia. Importa, aliás, referir que as suas personagens, tanto em Persuasion como em Northanger Abbey, percorriam as suas ruas e instalavam-se nos edifícios que qualquer contemporâneo de Austen reconheceria. Aliás, é um dos problemas que muitas vezes se levantam à própria leitura dos textos na altura para os seus contemporâneos. Logo nos primeiros contactos do leitor com o jovem comandante Wentworth, quando pela primeira vez este ganha pela voz de Austen o discurso direto, e com o prazer em ter obtido o comando de um navio, mesmo que este muito dificilmente estivesse aparelhado para a missão de ir para as ilhas ocidentais, surgindo, por isso mesmo, uma velada crítica ao almirantado por parte deste jovem comandante. Tal, aliás, é de imediato contrariado no texto, no romance, pelo almirante Croft, e é ele que diz o seguinte: "What stuff these young fellows talk! Never was a better sloop than the Asp in her day." Portanto, Asp era o navio que o comandante deveria ir, tinha tomado, portanto, era o seu primeiro comando. For an old-built sloop, you would not see here equal. Lucky fellow to get her. He knows there must have been 20 better men than himself applying for her at the same time. Lucky fellow to get anything so soon, with no more interest than his. No texto, Austen não deixa de referir os diferentes conflitos intergeracionais e quando muitas vezes as palavras trocadas com os irmãos Francis e Charles, que eu ali assinalei, nomeadamente quando estes narravam nas suas missivas o orgulho que sentiam ao receber o comando de um novo navio, como é que viviam as suas missões, o que é que estavam a fazer no momento. Flui nestes textos, sejam nas cartas, seja no romance, neste momento, a verdadeiramente corpórea relação entre o comandante e o seu navio. Frequentemente, este tropo narrativo, esta corpórea relação, nomeadamente, estou mesmo a acabar, nomeadamente os discursos literários que têm como palco as batalhas oceanas, tal é referido. Recorde-se, por exemplo, os textos de Patrick O'Brian, nomeadamente naquilo que é o livro Master and Command, isto aparece, esta fluidez.
Mas regressemos aos ecos marítimos no livro de Austen, Persuasion, e àquelas que são as minhas duas derradeiras notas. Primeiro, aprende-se com o facto de Austen transmitir, através do seu ficcionado alter ego Anne Elliot, a atmosfera romântica de uma pitoresca cidade à beira-mar, Lyme. A sua principal rua, como escreve, apressa-se para a água. O passeio no Cobb, na muralha feita pelo homem para proteger a pequena baía, que se funde com as escuras falésias, onde surgem fragmentos de rocha entre as areias, é o espaço deleitoso para observar o fluxo do mar. Aí, como ela nos diz, o viajante pode descansar contemplando a belíssima linha de falésias que se estende a leste da cidade. Este é um eco de um mar que fantasmaticamente acompanha a intriga. Os homens que servem a marinha, que servem a nação e que a paz fez com que povoassem as ruas de Bath, são reiteradamente introduzidos na narrativa e o seu conhecimento da arte do mar é fugazmente notada. Pela voz do almirante Croft, não deixa de ser referenciado aquele que será um novo tempo de representação pictórica do mar, em que o real se transfigura através da impressão subjetiva, sendo o superior mestre desta nova era, William Turner. Observe-se a narrativa de Austen e como ela refere que, indo pela Milson Street, Anne Elliot encontra o almirante Croft, o qual se encontrava parado frente a uma montra, observando uma gravura. Este, de imediato, declara a sua estranheza face ao modo como tinha sido desenhado o navio, pois, como afirma, ninguém se arriscaria a navegar naquela concha velha e sem forma. Seria a impressão de Ships in a Breeze o objeto que impulsionaria tais digressões? Não sabemos, mas podemos, se calhar, especular. Não temos notícias de Jane Austen, mas certo era alguma gravura que estaria a representar navios, exatamente, em portos ou a sair dos portos. Não temos nenhuma gravura, não temos nenhuma notícia se Jane Austen conheceria a obra de Turner. Contudo, ambos são atores, observadores do seu tempo, lendo-o sagazmente. E vários são os diálogos imaginários que neste tempo de comemorações se têm tecido ao longo destas duas figuras. Enfim, muitos são os ecos marítimos de uma história com H grande, história com H pequeno. Este foi um primeiro momento da sua tessitura, desejando ter sido esta nossa reflexão espero que bem sucedido e também persuasivo exercício analítico, onde através da representação do que poderia acontecer, se narrou o que aconteceu num tempo pretérito. Muito obrigada.